E agora tem estreia aqui no Hoje em Dia. A gente vai falar sobre uma situação difícil de entender, porque há tantas crianças à espera de adoção e mesmo assim a fila para adotá-las. Onde está o problema e onde está a solução? Começa agora a nova série do Hoje em Dia, Adoção, um novo retrato de família, reportagem de Natália Arcuri e Delma Nunes. Filhos do coração. Um amor que não se explica. No momento que a gente conheceu a Bia, a gente falou na mesma hora, é ela. Mães que esperam o tempo que for para ouvir uma palavra. Quando ela fala, mamãe não tem preço. 6 anos na fila da adoção e felicidade em dose dupla. Não é fácil, a luta foi muito grande, mas eu venci. E agora tem o seu nome nas duas. Nas duas. A longa espera por um filho adotivo. Como explicá-la? Ficamos uns 5 anos na fila. Não dá para desistir, porque em algum lugar o filho de alguém está esperando pelos pais. A pedido do Hoje em Dia, a professora de matemática Silvia Gussarov propôs uma atividade diferente aos alunos do 3º ano. Preste atenção. No Brasil, temos 5.125 crianças disponíveis para adoção e 28.006 pessoas na fila de espera para adotá-los. A pergunta é a seguinte: qual é a proporção e por quê? Chegar ao resultado matemático não é difícil. Uma criança para 5,5 pessoas? Correto. Não, porque eu não sei. O que parecia simples vira um enigma indecifrável. Um número assustador, né? Tem mais pessoas na fila do que crianças, né? Não imaginava, não. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. A matemática da adoção no Brasil não faz mesmo sentido. E este problema aqui da lousa é o grande desafio dos juizados brasileiros. E é a partir destes números tão contrastantes que nós vamos tentar entender por que é tão difícil adotar e ser adotado no Brasil. A gente ficou 4 anos esperando a Bia. E vários momentos muito desanimados, quase a ponto de desistir, não acreditar mais que chegaríamos a ser pais e mães pela adoção. Mas quando ligaram para conhecer a Bia e a gente foi e já sabíamos que era ela, esquecemos todos esses 4 anos de espera. Luciana está experimentando as primeiras emoções da maternidade. As primeiras brincadeiras. Os primeiros cuidados. Isso! E as primeiras birras da filha. Bia ainda não leva o nome dos pais, está sob a guarda provisória, com 6 meses de duração. O que falta para Bia ser sua filha mesmo colocar na certidão de nascimento o seu nome? Falta a entrada com pedido de adoção e a tramitação para isso acontecer. Você tem ideia de quanto tempo isso vai levar? Acredito que até 6 meses. Aí a Bia já tem o nosso sobrenome. Luciana e o marido acompanharam de perto a implantação da nova lei de adoção brasileira, em vigor desde 2009. Com ela foi criado um cadastro único para os pretendentes e para as crianças disponíveis para adoção. Até então, os cadastros eram estaduais. Com o cadastro nacional, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, esta criança pode aparecer em qualquer lugar do Brasil. Os mais de 28 mil inscritos no cadastro são, na maioria, casais brancos de classe média alta. Segundo a lei, qualquer pessoa solteira acima de 18 anos pode adotar, contanto que a diferença de idade entre ela e a criança seja maior que 16 anos. Mas, para ser inscrito no cadastro, é preciso prestar contas à Justiça.
Pessoas com antecedentes criminais, por exemplo, não são habilitadas. Depois dessa inscrição inicial, a pessoa passa por uma série de entrevistas com psicólogos, com assistentes sociais, até que ela seja aprovada. Então ela se torna apta a poder adotar. E depois ainda dessa aptidão, ela passa por cursos, por reuniões do grupo de apoio à adoção, até ela ser incluída no Cadastro Nacional de Adoção. As várias etapas explicam, em parte, a lentidão nos processos de adoção, mas isso ainda não responde à questão da professora Silvia. Para resolver o enigma, é preciso entender quem são as 5.000 crianças à espera de adoção. Só pode ser adotada uma criança que perdeu o vínculo familiar com a família de origem, através de sentença judicial. São crianças que tiveram um passado com certeza absoluta, não é? Um passado de tristeza, de amargura, de aflição, de terror. Jade, você tem sonhos? Não. Tenho só um, mas não é tão bom assim. É ter uma casa boa para morar. Com o Cadastro Nacional, ficou mais fácil mapear o perfil das crianças e adolescentes sem família. 46% são pardos, 33% são brancos e 19% são negros. Quase 2.000 crianças possuem irmãos cadastrados e eles não podem ser separados em caso de adoção. O que chama a atenção é o número de chamadas crianças tardias, ou seja, com mais de 7 anos. São 4.551, quase 90%. E é a partir destes números que os alunos da professora Silvia começam a entender onde está a resposta. Alguém tem alguma conclusão? Mudou de ideia? Eu acho que, além do processo ser demorado, algumas pessoas acabam desistindo de adotar, ou também tem muita preferência, assim, a criança até 2 anos e ser branca. Isso é um grande problema, porque rola um preconceito. Nós, brasileiros, ainda fazemos exigências muito grandes. Dos 28.000 interessados em adotar uma criança, pouco mais de 1% aceita jovens entre 10 e 17 anos. 20% querem crianças com até 2 anos, mas apenas 3% delas se encaixam nessa preferência. A questão racial também é relevante. Enquanto a maioria das crianças é parda ou negra, 35% dos pais candidatos à adoção preferem crianças brancas. Querem crianças brancas, meninas e recém-nascidas. E a esmagadora maioria não está disposta a levar um grupo de irmãos para casa. Quanto mais exigências, maior será o tempo de espera e mais crianças passarão a infância e a adolescência nos abrigos. É a equação da falta de esperança para muitas crianças. Criar minha casa, me sustentar minha esposa e sustentar meus 5 filhos. Eu faço bagunça, eu faço bagunceiro. Se eu vou adotar um menino negro de 7 anos de idade, que tem um irmãozinho, que por sua vez não tem uma mãozinha, tá? O meu lugar na fila vai passando na frente dos outros. Leni e Cícero são casados há 19 anos e ficaram quase 6 à espera de uma menina recém-nascida. Em 2009, decidiram reduzir as exigências e foi então que receberam a notícia. Não é? Então faz agora. Quando falaram assim, entrou 2 meninas para adoção, gêmeas, eu saí desesperada. Eu falei, as meninas. Quando eu cheguei lá, era elas. Desde o momento que eu vi a primeira vez, elas já eram minhas filhas. Deus preparou essas meninas pra gente. Mamá e Juju praticamente foram criadas nesta casa. Leni começou a cuidar das gêmeas no abrigo quando elas tinham apenas 3 meses. Mas a adoção permanente só foi concretizada 1 ano depois. É que ainda existe um outro entrave nos processos de adoção: a falta de estrutura do judiciário brasileiro. Faltam para nós psicólogos, assistentes sociais,
Os que estão lá estão absolutamente exaustos por uma montanha de trabalho, é um trabalho de muita responsabilidade. Nós somos poucos juízes, poucas varas, enfim, nós precisamos de um judiciário melhor. Hoje, Juju e Mamá estão prestes a completar 4 anos. Já têm um novo sobrenome e uma família onde são aceitas exatamente como são. Filhas escolhidas pelo amor. Elas já até parecem com a gente. Essas meninas são tudo para mim. Dá um pouco de trabalho, dá, né? Todo filho dá trabalho, mas eu não fico mais sem elas. Antes, eu pensava assim que eu queria ver minha barriga crescer, mas hoje eu já penso diferente. Eu já sinto que elas nasceram de mim. É hora de voltar à sala de aula. Agora, diante do panorama da adoção no Brasil, os alunos arriscam uma solução para o problema proposto no início desta reportagem. 6 pais na fila da adoção para cada criança. Qual seria a solução, então, para reduzir essa proporção? Conscientizar as pessoas sobre a situação e aí elas verem realmente o que elas querem e o que elas podem fazer para mudar isso. A aula de hoje mexeu com os alunos. Não tem como não imaginar minha vida sem família. Acho que minha família é tudo pra mim, é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto eu. Rafael, que ficou em silêncio a aula toda, decide falar sobre a própria experiência. Mas alguém aqui já pensou, já passou pela cabeça de vocês adotar alguém? Eu penso, porque eu sou adotado. É uma longa história. Aí eu fui com 12 anos morar com a minha mãe de coração. Aí eu passo pela minha cabeça ser adotado. Já que eu fui, por que não? Hoje, aos 18 anos, Rafael é a prova de que a solução para o problema não está na matemática. Parece que eu sou um filho que nasceu dela, sabe? Na reportagem de amanhã, como incentivar a adoção de adolescentes e crianças especiais. Pais adotivos dispostos a superar qualquer barreira. E as estrelas de uma campanha que incentiva famílias do coração. Você vai conhecer Íria e Gabriel, mãe e filho unidos pelo amor.